Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, bem-vindos a esta terça-feira, 16 de agosto de 2022. Hoje eu quero agradecer os patrocinadores do nosso podcast. Todos os dias você escuta aí os colaboradores. Isso porque os custos da produção do Evangelho do Dia não são baratos. Então, este pessoal gentilmente nos ajuda a manter nosso podcast no ar. E se alguém quiser também ajudar, será muito bem-vindo. Se inscreva em nosso canal do YouTube, Peregrinos do Rocio. Vem também com a gente no Instagram, padre.heriberto, e vamos juntos espalhar o Evangelho no coração do mundo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre a abundância de frutos celestes. Amém. Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é a continuação imediata do Evangelho de ontem. Relata o comentário de Jesus sobre a reação negativa do jovem rico. O jovem sai, Jesus comenta sua decisão e diz: Em verdade vos digo, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Duas observações sobre esta afirmação de Jesus. Primeira, o provérbio do camelo e do buraco da agulha era normalmente usado para dizer que algo era impossível, humanamente falando. 2. A expressão para que um rico entre no reino trata-se em primeiro lugar não da entrada no céu após a morte, mas da entrada na comunidade em torno de Jesus. E até hoje é assim. É difícil para aqueles que são apegados às suas seguranças entrar e sentir-se em casa, em comunidades que procuram viver o Evangelho segundo a necessidade de Jesus. O jovem havia guardado os mandamentos, mas sem entender o motivo da observância. Vimos isso ontem. Algo semelhante estava acontecendo com os discípulos. Quando Jesus os chamou, eles fizeram exatamente o que Jesus havia pedido ao jovem. Deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Mateus 4. Mas eles se assustaram com a afirmação de Jesus de que era quase impossível um rico entrar no reino de Deus. Sinal de que não entenderam a resposta de Jesus ao jovem rico, porque naquela época a riqueza era sinal da bênção de Deus. E se alguém que recebeu tanta bênção de Deus não pode ser salvo, então quem poderá? Porque se eu tivesse entendido, não ficariam tão surpresos com a necessidade de Jesus. Quando a riqueza, o desejo de riqueza ocupa o coração e o olhar,
a pessoa não consegue compreender o sentido da vida e do Evangelho. Só Deus pode ajudar. Isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. O pano de fundo da incompreensão dos discípulos aparece na pergunta de Pedro: eis que deixamos tudo e te seguimos, o que ganharemos em troca? Apesar da bela generosidade de abandonar tudo, eles ainda mantêm a velha mentalidade. Eles desistiram de tudo para receber algo em troca. Ainda não compreendiam o significado do serviço e da gratuidade. E nós, muitas vezes, agimos da mesma forma. Sempre que na história do povo da Bíblia surge alguém que busca renovar a aliança, começa por restaurar os direitos dos pequenos, dos abandonados. Sem isso, a aliança não pode ser reconstruída. Este é o sentido e a razão da inserção e missão da comunidade de Jesus no meio dos pobres. Ela extrai da raiz e inaugura a nova aliança. Mais uma vez vem um alerta: cuidado com os apegos. Podem nos tirar, sim, do reino de Jesus. São Roque. Ele nasceu no ano de 1295 na França, em uma família rica, da nobreza da região. Ficou órfão na adolescência e vendeu toda a herança, distribuindo o que arrecadou entre os pobres. Depois disso, viveu como peregrino andante. Percorreu a França com destino a Roma. No caminho, Roque deparou com regiões infestadas pela chamada peste negra. Era comum ver à beira das estradas pequenos povoados só de doentes que foram isolados do convívio das cidades para evitar o contágio do restante da população ainda sã. Coisa parecida a gente viveu agora nesses últimos anos de pandemia. Enxergando nos pobres o verdadeiro rosto de Cristo, Roque se atirou de corpo e alma na missão de tratá-los. Seu zelo pelos doentes era tanto que ele descuidou-se de si próprio. Certo dia percebeu uma ferida na perna e viu que fora contaminado pela peste. Assim decidiu se refugiar sozinho em um bosque, onde foi amparado por Deus. Roque foi encontrado por um cão. Este animal passou a levar-lhe algum alimento todos os dias, até que seu dono, curioso, um dia o seguiu. Comovido, constatou que era seu cão que socorria o pobre doente. Este homem auxiliou Roque na sua recuperação. Já com a saúde em dia, Roque voltou para sua cidade, mas foi preso, considerado espião. No cárcere, continuou praticando a caridade e pregando a palavra de Cristo, convertendo muitos prisioneiros e aliviando suas aflições até morrer. Hoje, as relíquias de São Roque são veneradas na belíssima basílica dedicada a ele em Veneza, na Itália, sendo considerado o santo protetor contra as pestes. Ó inefável padroeiro nosso, São Roque, pela ardente caridade com que amastes o próximo nesta terra, chegastes a expor vossa própria vida para assisti-los nas necessidades e doenças, especialmente nas moléstias contagiosas. Fazei que estejamos sempre livres dessas terríveis enfermidades e livrai-nos principalmente da peste ainda mais perigosa, que é o pecado. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima terça. Até amanhã.